Bom, meus irmãos, como a gente já havia comunicado nesse primeiro bloco, dando continuidade a essa palestra, prefiro chamar assim de entendimento sobre a palavra do Senhor. Existem coisas que estão escritas na palavra que elas são de difícil interpretação. O apóstolo Pedro, certa vez, escrevendo aos irmãos em uma das suas epístolas, ele fala sobre as cartas de Paulo. Ele fala: não nos esqueçamos do nosso irmão Paulo, nos escreveu coisas riquíssimas de difícil interpretação. Ora, se é de difícil, é porque não é de fácil interpretação. E esse mesmo Pedro, ele escreve na sua epístola segunda, aqui no capítulo 2 da sua epístola, ele diz assim: meus irmãos, que assim como houve falsos profetas, né, haverão também falsos, ele chama aqui falsos mestres, também falsos doutores, falsos pastores, né? E ele diz assim, que saíram de nós, mas não são de nós. Né? Saíram de nós, mas não são de nós. Aí ele vai explanando, vai falando sobre... Ele começa dizendo assim, são homens avarentos. Homens avarentos, quer dizer, homens dados ao dinheiro, que gostam muito de dinheiro. Né? E farão de vós negócio. Interessante. Fazer de pessoas negócio. Né? Farão de vós negócio. Depois você lê aí na sua casa, em 2 Pedro, no capítulo 2, você vai ler com calma e você vai meditar. Ora, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve uma coisa bem interessante, que eu meditando nessa palavra, ele diz assim, ó: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Por acaso, porventura, ele diz porventura, não nos daria graciosamente, preste atenção nesse detalhe, graciosamente, com ele todas as coisas? Medita nessa palavra que Paulo está dizendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho por amor de nós, porventura não nos daria graciosamente com ele todas as coisas. Ora, o que é mais importante do que Jesus Cristo para Deus? Seu próprio filho. Nada é mais importante. Né? O maior bem de um pai é o filho. Deus Pai, ele entrega o próprio filho por amor de nós. Agora eu não entendo uma coisa, irmãos. Como é que homens, se utilizando da inocência, da incompreensão de outros homens, aí eu classifico homens e mulheres, e diz que algumas coisas você só pode receber de Deus se você der, se você pagar, se você contribuir. Se aquele que não poupou seu próprio filho por amor de nós, por acaso, olha o que a palavra diz, não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? Interessante isso, né? Como é que Deus agora, ele vai julgar mais importante do que o filho, o dízimo, ou uma oferta? Será que é mais importante do que o próprio filho? Olha, irmãos, eu continuo caminhando nessa palavra e eu vejo um pouquinho mais à frente Paulo dizendo que o justo viverá da fé. Porque o justo viverá da fé. Ora, se é por fé, já não é por obra. Mas é por fé. Se é por fé, já não é por obra. Porque se for por obra de pagamento disso, de doação disso, daquilo, então eu estou anulando a graça. Porque a graça é um dom gratuito. Se é por fé, né, já não é por obra. Paulo fala aqui, mas o justo viverá da fé. Lá na frente diz, se é por fé, já não é por obra. Porque o justo viverá da fé. Né? O Senhor fala, ele completa dizendo, e se por acaso ele retroceder, né, a minha alma não tem prazer nele. Quando eu apoio a minha fé em cima de um voto proposto por alguém, não, você faz uma campanha, que é comum essas
esses ministérios aí, né? Vamos fazer uma campanha, vamos fazer um voto, vamos fazer, né, isso não procede da palavra. Não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Ela não tem respaldo aqui da palavra do Senhor. É a fé. A fé. Aí alguém pode dizer, irmão, mas a fé sem a obra é morta. Ora, irmãos, entenda uma coisa. A obra da fé é a minha ação. É a minha ação em cima da palavra. Essa é a obra da minha fé, porque existem as obras da lei e as obras da justiça. Existiram as obras da lei, que eram os manjares, né? As oblações, os holocaustos, todas aquelas coisas que o homem pensava, né? Por causa da lei, está agradando ao Senhor, né? Mas existem as obras da justiça. As obras da justiça, elas não consistem em dinheiro, elas não consistem nisso. As obras da justiça, elas são manifestas pelo justo nas suas atitudes diárias, né? Do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do vizinho, da comunidade, de tudo. É quando você é correto, né? Tudo aquilo que é proposto. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala. A quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo. Você não pode fugir dessas regras, porque são regras impostas pela palavra para nós cumprirmos. Essas aí são as obras da justiça. As obras da justiça que eu não vejo manifestas nessas chamadas congregações ministeriais. Olha, Paulo está dizendo, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo. O próprio nosso cabeça pagou o imposto, Jesus Cristo. E eu não vejo. Eu vejo essas questões religiosas aí, apoiadas em cima de uma lei criada pelo ímpio, e eles se beneficiam dela quando dizem assim, não, mas nós somos uma instituição filantrópica sem fim lucrativo, nós não precisamos pagar imposto. Não devia também precisar, nem de médico, nem de hospital do governo, porque essas coisas são sustentadas pelos impostos, não é verdade? Não, desse jeito ele não era... Né? Fogem da regra que está na palavra. Fruto de justiça. Os filhos de Deus, eles têm fruto de justiça. Eles são manifestos pela sua justiça. Os filhos de Deus são reconhecidos por Deus pela prática da justiça. Porque o reino de Deus é o reino de justiça. Né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Olha, o reino e a sua justiça. O que eu entendo com isso? Que a prática das coisas que acontecem dentro desse reino é a prática da justiça e nenhuma outra coisa. Nenhuma outra coisa. E a minha fé é a fé na regra, que é a palavra. Ora, às vezes a gente faz uma viagem aqui para o interior, uma coisa e outra, é comum a gente encontrar aí placas dizendo assim, acredite na sinalização. Ó, você já imaginou, se você for daqui para o centro da cidade, a gente que mora aqui na periferia, e a gente, em todo sinal verde, a gente parar por desconfiar da sinalização, o caos que vai acontecer. A gente não está vendo quem vem da nossa esquerda ou da nossa direita, mas o sinal está verde, ele está me credenciando para me seguir em frente. Ora, doravante, bem, né? Se pressupõe que o que vem em sentido de cruzamento, ele está com o seu sinal vermelho. Ele tem que parar, porque aí eu acreditando na sinalização, eu vou e venho. Paro e sigo. Da mesma maneira quem vai cruzar, vai e vem, ou para ou segue, pela sinalização. Ora, quando eu creio na palavra de Deus, eu li aqui, agora há pouco, que todas as promessas que há em Cristo são por Ele, e sim, nele o amém, quer dizer, nele o assim seja. Todas as promessas que estão em Cristo aqui, que são promessas condicionadas, Ele disse, se fizerdes o que eu vos mando, pode pedir ao Pai o que quiser em meu nome, que Ele vos dará. A palavra está dizendo para mim que eu tenho algumas regras que eu tenho que obedecer. E as regras que Jesus criou para mim, não é regra de jejum, para mim conseguir alguma coisa aqui na minha vida secular. Ele não mandou eu fazer voto com nenhum pastor, não mandou eu pagar nenhum dízimo e nem mandou eu dar oferta para ninguém. Eu não vejo Jesus Cristo falar nenhuma dessas coisas aqui. Se alguém tiver e puder me mostrar aqui, pode me provar ao contrário, que aí eu vou passar fazendo essas coisas. Se eu ver aqui alguém me disser que Jesus mandou fazer essas coisas aqui. Jesus mandou ser misericordioso e dar esmolas, sabe?
Mas eu não entendo como é que alguns líderes de igrejas aí precisam de esmola. Se os camaradas estão aí andando de jatinho, não entendo como é que eu posso dar esmola para um homem desse. Não é verdade? O Senhor Jesus me mandou dar esmola. Quando deles, né, guardai o dia de exercer a vossa justiça, quer dizer, de dar esmola diante dos homens, para que seja visto por eles, né? Mas quando faça isso em secreto. Não deixe a tua mão direita saber o que faz a tua esquerda. Faça isso em secreto, que o vosso Pai em secreto te recompensará, né? Mas o Senhor está mandando eu fazer isso, dar essas coisas, para o necessitado, aquele que não tem nada. O Senhor não mandou eu pegar e sair pegando o que eu ganho com sacrifício, com o suor do meu rosto, e entregando para preguiçosos e vagabundos. O Senhor não mandou eu fazer isso. Tá? Não mandou eu fazer isso de maneira nenhuma. Paulo diz assim, olha, que há entre vós, lá na igreja antiga, na igreja primitiva, existia esse tipo de pessoas que não queriam trabalhar. Ele disse assim, olha, aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. A verdade é essa, está escrito. Aquele que há entre vós, muitos aí que andam de casa em casa, que sem direção, andam de casa em casa, né, não querem, adotaram o costume de não quererem trabalhar. Ah, não, vou ver da obra. E não quer trabalhar. O Paulo disse, se aquele que anda por aí dizendo que não quer trabalhar, que também não coma. A palavra de Deus, irmãos, ela veio para me transformar a minha mente, porque está escrito, é importante que nós tenhamos a mente de Cristo. Ela veio para transformar a minha conduta, né? Se eu era um homem violento, eu tenho que ser manso, porque está escrito que um dos frutos do Espírito Santo é a mansidão, né? São os 9 os frutos do Espírito Santo, que a gente reconhece isso nas pessoas que estão dizendo aí, ah, não, mas eu sou e tal, foi levantado como pastor, Deus me levantou, e sou isso, sou aquilo outro, e você, quando pisa no calo de uma pessoa dessa, aí você sabe quem é ele realmente. Se ele vai manifestar ali os dons do Espírito Santo, que vai ser manifesto nele, pela sua mansidão, que está escrito, se alguém te bofetear de um lado, dá para ele o outro lado. Vamos ver quem é que está servindo ao Senhor verdadeiramente. Né? Os frutos do Espírito Santo, um deles é a mansidão. Né? Mas aí tem as obras da carne. Porfia, né? Povo isso, chocar isso. Né? E, então, ele fala aqui, né, no livro de Efésios, ele fala sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Essas coisas se manifestam em pessoas. E essas pessoas que se manifestam, essas coisas, você reconhece facilmente se ele é inserido no corpo de Jesus Cristo, se ele é um membro de Cristo, ou se ele não é, ou se ele é não posso nem dizer enxertado, porque enxertado somos nós. Nós somos israelenses, somos enxertados na videira que é o Senhor. Nós não somos os galhos originais. Os galhos originais somos os israelitas. E nós fomos enxertados na videira que é Cristo. Né? Aí as pessoas fundam aí algumas coisas, aí constroem templos como era feito antigamente e dizem a casa do Senhor. Ó, que tolice. A casa do Senhor somos nós. Paulo diz. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Lá eu vejo também as Escrituras, a palavra dizendo que nós somos pedras vivas. Aí eu vejo Jesus Cristo dizendo, Pedro. Primeiro Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Aí uns dizem, tu é o Elias que havia de vir, vão falando. Aí pergunta para Pedro, Pedro, e tu, quem diz que eu sou assim? Tu és, né, o Filho do Deus Altíssimo. Ele diz assim, bem-aventurado és, porque não foi carne nem sangue que a revelaste. Eu também te digo, tu és Pedro. E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se aquele que você ligar na terra será ligado no céu, vem falando. Olha, a palavra de Deus diz que eu sou uma pedra viva. E Jesus chama Pedro de pedra. Pedra viva. Primeira pedra. Né? Pedro, uma pedra viva. Na construção do corpo de Cristo. Ou seja, pessoas, pedras vivas. É isso que o Senhor está falando para mim e para você, irmão. Que você é uma pedra viva na construção do corpo de Jesus Cristo. Não é templo, não é morada, essa coisa aqui, porque isso aí foi os antigos que fizeram. Eu vejo pessoas se devocionando a esse tipo de coisa. E que se você não estiver lá todas as noites, e que você não venerar essas coisas, se você não estiver lá compartilhando disso, daquilo outro, você é excluído, você não é um maldito, você é tolice.
tolice. Conhecereis a verdade vos libertará. O amor de Deus que está derramado em nossos corações é um amor, falei aqui agora há pouco, que não é um amor de sentimento, não é esse sentimento comum que ora a gente está amando, e ora você quer esbofetear, ora você está odiando, ora você quer que a pessoa viva eternamente, depois você quer que a pessoa morra porque ele... Não, o amor de Deus não é assim. O amor de Deus que está escrito, a palavra fala assim sobre o amor de Deus. Porque eu sei que nem altura, nem profundidade, nem poder, nem principado, aí ele vai falando, né? Nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. O que é que estava em Cristo Jesus? Analisa. O que estava em Cristo Jesus é a palavra. O amor de Deus é a palavra de Deus. O amor de Deus é a sua palavra. E a palavra de Deus, ela não pode ser movida. Ela não pode ser movida para sair da sua regra. Né? Existe alguma coisa aqui no Brasil que o pessoal chama de jeitinho brasileiro. Né? Existe uma lei para uma coisa, aí eu vou lá, eu sou amigo de alguém lá que representa a lei, aí eu infringi a lei. Tá? Aí você, não, eu vou com fulano, porque fulano vai dar um jeitinho lá e ele vai ajeitar. Eu chego lá, fulano, eu fiz aqui, rapaz, e não, assim, e acabei vacilando com isso aqui. Aí eu disse, não, cara, vamos dar um jeitinho aqui. Aí dá um jeitinho e... Não. A palavra de Deus, ela não vai se mover em meu favor se eu pecar contra ela. Não. Ela não vai acontecer isso. Olha o que a palavra diz sobre ela mesma. Olha o que o Senhor fala sobre a sua palavra. Ele diz assim, olha, para início de conversa ele diz que eu velho pela minha palavra. Ele diz assim, olha, se o ímpio se arrepender da sua impiedade, eu não me lembrarei das suas iniquidades. Mas se o justo pecar, quer dizer, se ele se desviar da palavra, a sua justiça não o livrará. Né? O que o Senhor está querendo dizer com isso? O Senhor está querendo dizer, por exemplo, né, o Senhor me tem como justo. A palavra de Deus, ela fala aqui no livro de Provérbios, que é a palavra de Deus, a sabedoria de Deus sobre a vida de homem de Salomão. Ele diz assim, ó, que eu não devo servir de fiador, né, de avalista para ninguém. Posso até servir, sim, mas eu vou passar algumas noites bem preocupadas, porque se o camarada atrasar as prestações lá do qual ele foi do seu credor, vão ligar para minha casa e dizer, olha, a pessoa que você avaliou, ela não está cumprindo aqui e o senhor é avalista dela, então eu corro o risco de ter que pagar a conta por essa pessoa. Se eu não observar essa palavra, eu vou ter que pagar, vou ter que sofrer o dano, o Senhor está dizendo. Se o justo pecar, quer dizer, se ele se desviar da palavra, ele sofre o dano. Porque está escrito que o avisado passa de largo, mas o teimoso, o desobediente, ele sofre o dano. Sofre o dano. Outra coisa também que eu encontro na palavra, o apóstolo Paulo diz assim, a ninguém fiquei devendo coisa alguma com exceção do amor. Com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Ora, primeiro ele começa dizendo uma coisa, a ninguém fiquei devendo coisa alguma. Não devo eu, sendo eu obediente à palavra, andar por aí comprando fiado de tudo quanto é. Tem gente que compra, eu compro fiado, eu compro até casa de palha pegando fogo. Tem gente que diz isso. Aí Jesus vem e diz assim, deixe-vos a paz, e a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. Por quê? Quem tem a paz de Cristo, para ter a paz de Cristo, tem que estar em paz. Tem que estar em completa paz. Porque Jesus não andava comprando fiado de ninguém aí. Não. Para mim ter a paz de Cristo, é preciso que eu esteja em paz, comigo mesmo e com os homens. Está escrito, se depender de vós, esteja em paz. Quando depender de vós, esteja em paz com todos os homens. Como é que eu posso estar em paz, né, em guerra com alguém por causa de dívida? Se a palavra está dizendo para mim, não fica devendo, camarada. Não fica devendo. Porque existe um movimento espiritual, irmãos, que isso aí é uma coisa que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, e que quando a gente machuca alguém, a palavra de Deus diz que aquele que odeia seu irmão é um assassino. Está lá. Está escrito aqui na palavra, é assassino.
Porque no campo espiritual, quem é nascido do Espírito, o seu Espírito já está vivificado por Cristo, ele é nascido da palavra, ele tem poderes, o seu Espírito, o meu Espírito que estava adormecido, que a palavra fez, né, ressurgir com Cristo, esse Espírito, ele tem vida. Né? Ele tem vida. Entenda uma coisa, você é um Espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Esse Espírito, ele tem uma vida própria, que ele foi fortalecido lá naquela cruz. Jesus, quando consome tudo, ele disse assim, Pai, está pronto. O que eu vim fazer aqui já está feito. A minha vida espiritual, quando eu fui para a palavra, nasci da palavra, eu nasci do Espírito que é a palavra, porque está escrito, essa palavra é Espírito e vida. Quando eu nasci disso aqui, eu criei, né? Aliás, o Senhor criou em mim um corpo espiritual, o qual eu não tinha, porque está escrito que aquele que é nascido da carne é só carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa palavra é Espírito e vida. O que é nascido da palavra é nascido do Espírito. Aí Paulo diz assim em Efésios, no capítulo 6, eu acho que é a partir do versículo 10, ele diz assim, olha, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, nos poderes das trevas, nas regiões, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Olha o que Paulo então disse assim, como é que eu vou nesse corpo aqui, ou você aí no seu corpo, subir até os céus e brigar com os demônios, com as potestades, nas regiões celestiais? Não, é o teu espírito que faz isso. Ou você por acaso nunca sonhou brigando com alguém, você nunca sonhou vencendo, né, brigando, ou alguém tentando lhe matar, você nunca sonhou voando, é o teu espírito, que foi vivificado por Cristo, né, e que agora está criando uma consciência espiritual. Essa consciência espiritual, ela não vem do dia para a noite, ela começa a se manifestar devagarzinho, porque é de fé em fé e de glória em glória, ela começa a se manifestar aos poucos, até que você vá compreendendo isso só acontece quando você se volta para a palavra. Quando você se volta para a palavra, essas coisas, que aconteceu também comigo, essas coisas vão se manifestando bem devagarzinho. Tá? Porque primeiramente a gente vai tomando leite, né? Depois aí vem um alimento mais sólido. Primeiro é o leite, depois o alimento mais sólido, e ele vai me fortalecendo pela palavra, a ponto de eu me tornar um adulto espiritual. Aí eu vou ter os meus sentidos definidos para discernir o bem e o mal. Deus vai me dar os dons de reconhecer os espíritos, para saber se vem de Deus ou se não vem de Deus, né? O dom de discernir os espíritos, para me saber. Numa certa ocasião, eu estava num ajuntamento e uma pessoa falando língua lá e aquele negócio todo. O Senhor me falou que era um demônio. Falando ali, e as pessoas lá, todo mundo glorificando. Ai, glória a Deus, aquele negócio todo. Né? Profecias feitas por demônio que e as pessoas não tinham como discernir, porque não nasceram da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Meus irmãos, nós vamos fechar esse primeiro bloco aqui e depois a gente continua com esse assunto.